Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Todo mundo teve infância, mas nem todas as infâncias são iguais. Para alguns, o parto foi festa e foto. Para outros foi violência e para encarar essa violência, valentia. Tudo depende de onde e de quando você nasce. Então é questão de sorte? Talvez. Sorte e azar são os nomes que a gente dá para circunstâncias que a gente não controla. Saiba, todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Esse é A Infância do Brasil, do José Aguiar. O que essa obra faz é olhar para o passado do país e descobrir que cada século teve o seu próprio conceito de infância. No século XVI, a criança era muito mais coisa do que gente. E tinha que ser assim, porque 50% das crianças morriam antes de completar 7 anos de idade. Dói muito perder gente. Dói menos perder coisa. Fazia sentido coisificar o bebê. Cada parto era uma empreitada dura, suja e perigosa. Se a mãe e a criança saíssem vivos, era sorte. Uma sorte muito ritualizada. O bebê, se fosse branco, seria banhado em vinho ou cachaça. Um cordão umbilical seria enterrado para evitar que alguém o utilizasse em algum tipo de feitiçaria. E logo depois de ilustrar toda essa dor, como se resgatasse traumas coletivos de um passado quase perdido, o autor faz questão de estabelecer uma comparação. Menina! É linda! Tá vendo? Nossa menininha! Tem certeza? Não consigo entender direito essas manchas todas. Dá pra ver direitinho aqui e aqui. Era esse o palpite de vocês? Acredita que nem tínhamos palpite? Se fosse menino, ia ser bom. Já que a menina é bom também. Como dá pra ver aí, entre o século XVI e o XXI, muita coisa mudou. O Brasil evoluiu de maneira desigual. Nada mais natural que o conceito de infância também tenha evoluído de maneira desigual. Tem criança que nasceu para ser fotografada. E tem criança que nasceu para trabalhar. Questão de sorte? Não, a questão é racial. No século XVII, algo parecido com a ideia de escola e educação começa a chegar ao Brasil pelas mãos dos jesuítas. Eles levavam crianças indígenas para serem alfabetizadas e, claro, catequizadas, abandonando os saberes e as tradições dos povos aos quais pertenciam. Ainda assim, uma criança indígena do século XVII estaria mais segura com os jesuítas, que as doutrinavam, do que com os bandeirantes, que as escravizavam. Tem violência aqui e não é à toa, porque naquele mesmo século XVII, os bandeirantes se encarregariam de destruir a civilização missioneira dos jesuítas no sul do Brasil. Não que os jesuítas pegassem leve com as crianças indígenas. Havia palmatória, havia trabalho e havia punição. Só não havia mesmo muita margem para que essas crianças fossem indígenas. Depois de mostrar pra gente os terrores da infância indígena no século XVII, espremida entre jesuítas e bandeirantes, o José Aguiar mostra pra gente como esse passado moldou o presente. E o autor faz isso com frequência. Em outro capítulo, ele conta como era a infância negra no final do século XIX, no exato momento histórico em que o Brasil discutia o fim da escravidão. Aqui, a gente é apresentado a uma promessa de liberdade, feita no século XIX.
pouco depois, o autor nos traz de volta ao século XXI. E ele faz isso para mostrar que a promessa de liberdade pode ter sido só uma promessa mesmo. A essas alturas, o jeito que esse livro está organizado já deve ter ficado claro para você. Primeiro, o autor mostra a infância num ponto específico do passado brasileiro. Depois, ele volta ao presente e permite que a gente estabeleça uma comparação e compreenda a relação de causa e efeito entre ontem e hoje. Essa é uma manobra recorrente em A Infância do Brasil. E faz sentido que seja assim porque, de fato, funciona. Na minha experiência pessoal com esse livro, eu consegui suportar essas comparações sem chorar. Isso até chegar nesse capítulo aqui. E isso é estranho, porque esse não é nem de longe o momento mais triste do livro. Não mesmo. A infância desse menino, na metade do século XX, é dura. Ele tem que trabalhar, ele tem que lidar com toda a desigualdade que o Brasil conseguiu acumular com o tempo. Mas ele vive um dia feliz no cinema. A mãe dele deve ter se esforçado muito para comprar os ingressos. Aí vem a inevitável comparação com o presente. O cartaz do filme visto pelo menino do século XX é recolhido, no século XXI, por uma mão. Essa mão é de outro menino. E esse outro menino também está trabalhando, até mais duro que o antecessor dele no século XX. Ele está catando material reciclável. E foi aqui que eu me emocionei. Eu adoraria ser capaz de falar racionalmente sobre isso, mas não dá, desculpa. Talvez a comparação passe a mensagem de que no Brasil a desigualdade se perpetua. E se for isso, é para chorar mesmo. Esse é o autor de A Infância do Brasil, falando ao canal Quadrinhos para Barbados, ainda antes do lançamento do livro, em 2015. Qual que era o valor da criança, né, numa sociedade de um outro tempo? Hoje que a gente está tentando proteger demais as crianças, cercá-las de todas as formas, será que isso sempre foi assim? Então eu quero tratar desses assuntos, mostrar outras infâncias que fizeram, né, a infância do nosso Brasil, que fizeram com que nós nos tornemos o que nós somos hoje. Então é um trabalho que busca refletir a nossa história, o nosso presente, a partir de um resgate de coisas do passado que nós costumamos deixar para trás. Bonito? É bonito sim, moço, e tem mais. Além de ser bonito, essa beleza aí tá bem organizada. As idas e vindas dos quadrinhos entre presente e passado, a gente já disse aqui, isso funciona muito bem. No final do livro, há um esforço de contextualização de cada capítulo. Esses textos foram escritos pela historiadora Cláudia Regina Moreira. Mais do que contexto, isso aqui torna a obra pedagógica. E pedagógica num sentido muito amplo. É para aprender a história do Brasil e é para aprender sobre as dores da nossa sociedade também. Quando eu tiver certeza do que me fez chorar quando eu vi isso aqui, aí eu vou saber que eu também aprendi.